Olá, muito boa tarde. Estamos aqui hoje presentes para mais um episódio do programa Jovens Algarvios, ao qual eu agradeço desde já a presença à Connect TV. Hoje está presente aqui, da direita para a esquerda, a Juventude Popular, a JSD, o Livre e o Bloco de Esquerda. E, portanto, vamos dar início agora aos programas e vamos passar à apresentação do tema. Muito boa tarde a todos. Como primeiro tema, iremos discutir um pouco o ambiente, e nomeadamente através da circunstância daquilo que nos assolou na última semana, nomeadamente das várias tempestades que assolaram o país, nomeadamente no centro do país numa primeira fase, mas depois um bocadinho mais a sul. E, portanto, para começarmos este debate sobre este tema de ambiente, proteção civil, tudo o que envolveu a circunstância da tempestade, passo aqui a palavra ao Viriato. Obrigado. Obrigado à Connect TV por nos receber também. E neste contexto eu acho que é mais importante também começarmos pela parte mais generalista da coisa, que é, eu acho que chegamos a um ponto que é inegável dizer que as alterações climáticas são realmente um assunto. Independentemente de como é que se empacota a coisa, a maneira como o clima se relaciona com as nossas sociedades, com as respostas políticas, etc., está a acontecer. Eu lembro-me perfeitamente que há 3 anos estava a não ir lavar o meu carro por causa da seca e hoje estamos a vazar barragens. O clima está cada vez mais imprevisível por formas que sejam realmente argumentativamente de intervenção humana e de que forma é que podemos realmente dar resposta a estas mudanças. Isto, claro que afeta realmente a maneira como damos respostas a estas tragédias e às perdas humanas, às perdas económicas, às perdas civis, porque se continuarmos um bocadinho em negação ou esquecimento, como já tínhamos este padrão de relacionamento com os incêndios todos os anos, que acontecem, damos uma resposta assim um bocado atarantada e depois esquecemos, porque vem o inverno, e depois, quando vem os incêndios outra vez, a gente pensa outra vez sobre o assunto. Neste preciso momento, de acordo com as chuvas, com as tempestades, com as catástrofes climáticas, é uma questão que está a voltar a acontecer e que temos que simplesmente fazer passos com o facto de que isto é recorrente. Que vamos ter cada vez mais cheias, que vamos ter cada vez mais localidades inundadas, menos preparadas a nível de infraestrutura, e está na altura de, quando fizermos passos com isso, começar a desenvolver realmente planos de resposta que sejam coerentes e que tomem conta de vidas humanas. Uma das propostas do livro, por exemplo, é realmente a nível governamental, todas as famílias, especialmente as que estiverem mais expostas a catástrofes climáticas, terem um kit de emergência para poderem realmente conseguir dar resposta a estas partes, para não ficarmos sem um rádio, por exemplo, para não ficarmos como houve, por exemplo, em Leiria, com um blackout de comunicação horrível, ou não podermos conseguir carregar um telemóvel, ou não termos luz, ou não conseguimos fazer uma refeição quente. Ou seja, eu acho que para dar o pontapé de arranque nesta temática eu acho que é inegável cada vez mais que isto não são as estações, não é, é inverno chove, porque hoje tiveram 4 estações, eu ainda tenho as meias molhadas e hoje tiveram 4 estações, eu tenho as calças a secar ainda por causa disso. Ou seja, quanto mais a negação tivermos pensar que o próximo inverno vai ser diferente, ou o próximo dezembro ou o próximo janeiro vai ser diferente, menos tempo vamos estar a pensar em soluções concretas e duradouras, e eu acho que isso é um serviço negativo para com as populações. Bom, eu diria que, em primeiro lugar, o tema das alterações climáticas é um tema que é transversal a todo, creio eu, pelo menos o espectro político moderado, no entendimento de que é importante precaver e ter soluções para as alterações climáticas. Ainda assim, todos estes tipos de fenómenos acontecem desde toda a história da humanidade e desde a história na Terra, e, portanto, o que nos cabe a nós, enquanto sociedades organizadas, enquanto civilização, é ter grandes capacidades, nomeadamente de resposta a quando estes momentos acontecem. Alguma prevenção, que prevenção é sempre fundamental, e deve existir da forma mais com a melhor qualidade possível, mas eu acho que a resposta é aquilo que deve ser mais pronto a estas circunstâncias. Temos aqui 2 temas diferentes, acho eu. Por um lado temos a questão das cheias, que tem a ver com as chuvas e com a descarga das barragens e do facto da maioria das barragens estar a 100%, nomeadamente barragens que vêm de Espanha. E depois temos esta situação da tempestade, que teve a ver com os ventos que tiveram um caráter de imprevisibilidade acima daquilo que estava previsto. E, portanto, eu acho que aqui o que temos que ressalvar é um bocadinho também a capacidade de resposta, e eu acho que no caso, por exemplo, da tempestade, o Governo trouxe as respostas que, no fundo, até algumas delas são semelhantes àquelas que aconteceram em pandemia e que me parecem fundamentais aqui colocar para vocês, que é nomeadamente os layoffs,
a capacidade da manutenção da capacidade produtiva ou da garantia que aquelas empresas, nomeadamente naquela região do país, Leiria, que é uma região que do ponto de vista industrial dá grandes respostas não só àquela região, mas também a todo o país, garantir que essas empresas têm os postos de trabalho assegurados, têm a sua formação bruta de capital fixo, nomeadamente as suas instalações, mas também e depois as matérias-primas e subsidiárias são garantidas, essa capacidade de preservar em face da tragédia, aquilo que é a vida normal daquelas populações do ponto de vista económico e depois do ponto de vista social, nomeadamente também com linhas de crédito que também foram acauteladas, e com linhas de apoio geral, parecem-me fundamentais aqui transmitir. Depois, se calhar, podemos falar um bocadinho mais da parte das cheias, mas também transmitir-vos só um ponto importante, que é a estrutura de missão que vai estar encarregue de dar resposta mais de longo prazo, digamos assim, a esta recuperação de infraestruturas, que também o Viriato falou aí bem, e que têm aqui a liderança de um ex-autarca do PSD, que é o Paulo Fernandes, ex-presidente da Câmara do Fundão, e que é um homem que é reconhecido de forma transversal pelas suas capacidades técnicas e autárquicas e de terreno. Olá a todos que nos assistem. Olá, Viriato, João e Lourenço. Bom, eu acho que antes de falar das alterações climáticas é preciso deixar uma nota de solidariedade às comunidades, a todos os concelhos, aldeias que foram destruídas nas últimas semanas com as tempestades e, e antes de qualquer coisa pensar que são pessoas que têm as suas vidas, tiveram as suas casas invadidas pela água, que estão há semanas, ou pelo menos uma semana, sem luz, sem acesso à internet, sem acesso a comunicações em muitos casos, e falar também que são produtores, ou seja, são zonas rurais em que a produção rural é o que movimenta a economia daquelas regiões, é o que põe comida no prato de muitas daquelas pessoas e, portanto, é preciso pensar nessas pessoas enquanto seres humanos e não só enquanto números. Depois acho que é preciso pensar um pouco em qual tem sido a estratégia para as alterações climáticas. O negacionismo que vem de uma parte da extrema-direita e da direita que se diz liberal, da iniciativa liberal, é de nós não vivemos emergência climática, inclusive isso foi tema no Parlamento na semana passada, nós fizemos alterações que não se considera uma emergência. E eu honestamente pergunto se o que aconteceu nas últimas semanas não foi uma emergência. Aliás, não querem dizer que é emergência climática para destinar o orçamento, mas a seguir querem declarar calamidade para adiar eleições. E, portanto, acho que é uma contradição até, enfim, engraçada. Para além disso, acho que o pronunciamento do governo ontem, enfim, para quem nos assiste já foi há alguns dias, mas ontem, na quinta-feira, traz efetivamente soluções. Eu acho que isso é de saudar, mas eu honestamente acho que demorou chegar a soluções e demorou chegar à solidariedade. Eu acho que a comunicação do governo nos primeiros dias, ela foi fundamental para a criação de um caos social em certo ponto, que é as pessoas não veem resposta do poder político. E também é engraçado quando alguns comentadores dizem o Estado falhou. Mas o Estado falhou por quê? O Estado falhou porque as soluções não foram apresentadas. O Estado falhou porque nos últimos anos nós nos negamos a falar de soluções efetivas para as alterações climáticas. O que a União Europeia faz é decidir que as tampas das garrafas agora vão ficar presas e não fala de transição climática efetiva, não fala de como é que nós podemos investir naquilo que é fundamental, em tantas oportunidades que nós temos para energias renováveis. Portanto, acho que é muito por aí que o nosso debate deve se seguir e é isso. Muito obrigado, Raul. Eu também quero começar por aí, ou seja, quero começar por dar, em nome da Juventude Popular, aqui nesta nossa região e em termos de concelhios, porque a própria Juventude Popular Nacional já prestou as suas condolências, mas mesmo a nível pessoal, eu já tive a oportunidade também de contactar com os dirigentes de Leiria e expressar-lhes estas minhas condolências, porque não só por aquela população, mas porque também foram perdidas vidas em conexão com a própria tempestade. Eu vou ser sincero, ou seja, quando se diz assim, o Estado falhou e o Governo falhou, e hoje felizmente temos aqui dois partidos do Governo, quer dizer,
eu não sei o que é que falhou no governo, porque não há um governo que consiga parar uma catástrofe naturais destas. O governo não pode ir colar as telhas das próprias pessoas que voaram. O governo não pode, quer dizer, eu por acaso acho, e aí acho que há um erro a apontar, que é relativamente ao IPMA. Ou seja, havia uma tempestade que era importante, mas também foi ela imprevisível. E, portanto, não há um único governo no mundo que consiga parar uma catástrofe natural. Chama-se catástrofe natural, justamente, porque é ela também imprevisível. Porque senão não seria uma catástrofe se fosse assim, desse modo previsível. E, portanto, aquilo que eu acho fundamental é nós percebermos assim: houve, do ponto de vista das previsões, não há nada que o governo pudesse ter feito assim de diferente. Agora, quanto às soluções, eu aqui também tenho que dizer, e aponto isto ao Raul e ao Viriato, mas nesse sentido, quer dizer, se o governo faz, é porque faz. Se o governo não faz, é porque não faz. A Ministra da Administração Interna é uma académica muito forte, é uma pessoa muito competente. Não tem as melhores capacidades comunicacionais, mas quer dizer, porque não comunica, é uma má ministra? Queixaram-se que o Luís Montenegro aparece e aparece tarde. Pois é normal que ele tenha aparecido tarde. Quer dizer, também teve que trabalhar no gabinete. Não precisa. Eu percebo que haja esta ótica da comunicação social e de que o próprio governo tem de o fazer. Mas isto é escandaloso e, aliás, a própria comunicação social já se vai retratar. Isto foi numa comunicação social nacional, já se vai retratar relativamente ao Ministério da Defesa. Porque o Ministro da Defesa e o Exército são enviados para o terreno e dizem, mas era um terreno, mas era uma via, quer dizer, de terra batida. Então, quer dizer, não é uma terra batida e o governo vai lá, o Ministério da Defesa vai lá, e pior, o Ministro da Defesa saiu da Turquia e estava a negociar armamento para a nossa defesa nacional, que é importante. Nós não vai haver uma boa defesa sem armamento, ainda que se queira defender a paz, naturalmente. Mas quer dizer, o nosso ministro sai da Turquia e vai diretamente para o terreno. Provavelmente nem passou por casa. E, portanto, quer dizer, nós é assim, temos que pensar que se o governo faz, é porque faz. Se o governo não faz, é porque não faz. Eu percebo, é o papel da oposição e eu respeito esse papel. Mas nestes momentos, eu acho que é preciso também colocar o interesse do país à frente. E é preciso, de facto, apresentar soluções. Como tu apresentaste, o kit. Eu tenho as minhas dúvidas que o kit vá solucionar. Mas ajuda, é um facto, é verdade. Eu acho que o kit deve ser adquirido pelas próprias famílias, e não a favor do Estado, porque se o Estado agora fosse entregar kit a toda a gente, acho que era mais uma despesa desnecessária. Mas, ou seja, é nesta ótica que eu quero dizer, ou seja, neste sentido de que é importante falar, é importante entender. Houve falhas, é verdade, e eu já falo nesta segunda, que é para não me alongar muito. Houve falhas e temos que apontar as falhas, mas não havia nada que o governo pudesse fazer porque foi totalmente imprevisível. Aliás, foi o próprio IPMA, que toda a gente gosta, que talvez não tenha tido essa capacidade de previsão. E o governo só consegue prever as catástrofes naturais se o IPMA também for competente. E, portanto, acaba por... acho que não é uma questão de tudo falhou, é uma questão de percebermos que há momentos e momentos. E há momentos que não são assim tão previsíveis. Mas pronto, quanto às soluções eu falarei na segunda parte. Obrigado. Quero retificar aqui um pouco o meu nervosismo. Basicamente, como o meu colega teve bem, mandar uma palavra de apreço para todas as famílias e todas as pessoas afetadas em Portugal, mas em especial também na nossa região, que acaba sempre por ser negligenciada, especialmente em torno do resto do país, e que falaremos mais no próximo tópico em relação a isso. Mas neste contexto eu creio que as questões da transição climática são completamente imperativas, porque é tal coisa. Nós podemos dizer a nível micro, dizendo assim, a nível do que aconteceu agora, que era impossível de prever qualquer tipo de catástrofe, etc. Mas basta darmos um passinho atrás, realmente a gente pode ver, como eu mencionei no início, há um padrão. Há um padrão, e em relação ao kit, por exemplo, então meio de brincadeira também, mas mais vale um kit do que um não kit. Mais vale a gente ter um kit e mais nada do que não ter absolutamente nada e não ter o kit. E outra coisa que ainda bem que eu tenho, não vou tomar uma posição muito ofensiva a nível de governo e afins, porque ainda bem que estou num partido que dá-me liberdade também, livre, dá-me liberdade de ter uma posição não de defender um partido e uma máquina, mas de defender a maneira como eu vejo o livro, que é realmente basicamente um lighthouse, um farol de racionalidade, que é assim que eu vejo também, com todos os defeitos que os coletivos têm. Mas, ou seja, neste contexto eu acho que temos um pré e um pós. O pré tem a ver, como eu disse no início, reconhecer que existe um problema.
E existe um problema que não se vai embora só por a gente achar que o mercado tem que ser salvaguardado. E depois tem outra coisa que é, eu acredito que os governos, e esta lógica inverteu-se muito no contexto do crescimento do neoliberalismo, que é, os governos têm que servir o povo, e não ao contrário. E isto não é uma coisa da avante camarada, é uma coisa de os governos, a raison d'être básica, seja daqui, seja até do contrato social de sempre, que é nós criamos estas estruturas gigantes para nos certificar que realmente ninguém morre afogado numa vila. Ou seja, o governo tornou-se uma coisa que nos parece distante, mas se formos ver realmente o racional do porquê termos um grupo organizado de pessoas em Lisboa, onde quer que seja, é para tomar conta das pessoas que cá estão, para facilitar e para ser um pooling, basicamente termos recursos comunais para que ninguém passe mal. Pronto, trocado por miúdos. E não é isso que está a acontecer de todo. Ou seja, neste contexto, temos medidas preventivas básicas e basta aqui vir os olhos para o Algarve e não em relação a nenhum executivo em particular, que isto são problemas que se arrastam, mas temos cidades, por exemplo, como Faro, e mais uma vez que se arrastam, porque temos um executivo que está a fazer tudo o que pode e especialmente uma junta de freguesias está a fazer tudo o que pode com todos os recursos que tem, mas a nível de planeamento, nós temos cidades que não têm quase árvores, não têm espaços verdes, que têm o solo completamente impermeabilizado e que não há maneira de a própria natureza jogar a nosso favor. Nós estamos à porrada com a natureza e estamos a permitir que nem a natureza nos ajude. Ou seja, se tivermos mais espaços verdes, se tivermos mais árvores, etc., nós temos menos deslizes, temos raízes, temos menos deslizes dos morros, temos mais espaços onde a chuva cai e é realmente assumida, mas nós não podemos lutar contra a natureza. Eu estive no Museu Regional do Algarve agora e o próprio edifício está com cicatrizes de um rio que lá passou antes e que ninguém pensou antes de construir um prédio. E a água está a vir pelas pedras acima. A natureza ganha. E isto é uma coisa que nós às vezes no meio da política isso nos esquecemos. O Kennedy dizia, não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, pergunta o que é que tu podes fazer pelo teu país. Discordo a 1000%. E por isso é que estamos na situação de radicalismos em que estamos. Porque temos uma situação de subserviência política em que o povo tem que olhar lá para cima e pensar, coitadinhos, eles não foram, até era terra batida. Epá, ele até veio da Turquia. Se eu não tenho luz em casa e o eletricista vai-me resolver a luz, porque é o trabalho dele, eu vou ter esse tipo de empatia extrema também para com. Eu não sou daquelas pessoas que bate palmas quando o avião aterra. Ou seja, ele fez, e respeita a condição, porque é uma profissão. Isto não estou a desrespeitar, estou só a dizer, ele fez o que tinha que fazer. Ou seja, nem mais nem menos. Mas neste contexto não estamos preparados para trás, nem estamos preparados para a frente no que toca a planeamento urbano e nem há um kit. Que haja um kit, pelo menos, já era qualquer coisa. Pronto, e este é o meu pensamento, que é os mercados têm que ser defendidos e têm que ser protegidos, tem que haver recursos para tomar conta das pessoas, mas nós não temos, quando há uma catástrofe, de olhar para a empresa primeiro, com todos os respeitos pelas empresas que são necessárias, mas não temos que olhar primeiro para a catástrofe económica. Nós temos que olhar quem é que caiu o telhado em cima, quem é que é idoso, quem é que não consegue sair de casa, quem é que está a olhar pela janela fora e vê um barco a passar no primeiro andar com militares lá dentro. E o pânico destas pessoas. Isto tem que ser salvaguardado. E depois fazer reparações económicas e depois realmente termos a noção que precisamos realmente de dinheiro para a economia, etc, etc. Bom, em primeiro lugar, também deixar a palavra em nome da JST Algarve de conforto e de apoio a todos aqueles que sofrem atualmente com as tempestades e as cheias. Nós no Algarve temos uma situação complicada, por exemplo, em Alcotim, e também há risco, por exemplo, em Silves, também numa zona junto ao leito de cheia. E, portanto, uma palavra a todos e que tenham o máximo de cuidado e atenção possível. Eu devo dizer que eu acho que isto é a prova de que o Estado, e acho que essa é a matriz, por exemplo, pelo menos do centro-direita em Portugal, do centro-direita tradicional, se é que posso dizer assim, esta é a prova de uma matéria onde o Estado deve intervir. Portanto, o Estado deve intervir, deve deixar o mercado funcionar na maioria das suas funções, mas uma das falhas do mercado é exatamente uma catástrofe natural e, portanto, nós pagamos impostos, o Partido Social Democrata defende a diminuição de impostos de uma forma geral, genérica, no contexto português, mas percebe a importância da contribuição fiscal para termos uma sociedade e um Estado que dê resposta a situações como estas. Este é um caso óbvio disso. E, portanto, devo dizer que aquilo que o Viriato disse sobre a questão das empresas, que penso que também foi aqui um bocadinho resposta às medidas que eu aqui enunciei,
estas empresas são o emprego de pessoas e são também a capacidade destas pessoas poderem sair da situação em que se encontram, seja no ponto de vista dos pequenos empresários que estão nestas regiões, mas também dos trabalhadores que estão nestas regiões. Mas falei das medidas relacionadas com as empresas, mas também há apoios específicos para as populações, nomeadamente linhas de financiamento que até virão, se calhar, que vem com uma velocidade, acredito eu, relativamente rápida. Agora, as coisas têm regras e é preciso haver um conjunto de regras para esse apoio agora chegar, porque senão também estamos daqui a um ano a dizer que se calhar não haviam regras nestes apoios e que houve alguém que beneficiou erradamente desses apoios. E, portanto, as coisas seguem os seus trâmites com a tranquilidade que é possível num contexto que sabemos nós e que, obviamente, que entendemos que é um contexto difícil. Mas eu gostava só de alargar esta discussão, sobretudo porque falei na minha primeira intervenção de que há aqui 2 pontos, nomeadamente a questão da tempestade e agora esta mais relacionada com os leitos cheias, com esta questão das inundações, e eu acho que o Viriato trocou num ponto fundamental, sobretudo no contexto algarvio, que é a capacidade de ordenamento do território. Nós andámos a construir cidades nos últimos 40, 50 anos nesta região com um total desrespeito por aquilo que é a região e a forma como temos que respeitar o processo natural das regiões. Isto não é nenhum discurso ambientalista radical, é simplesmente perceber, enquadrar, e há até um património à direita, nomeadamente através de Gonçalo Rebelo Teles, um conjunto de pensadores mais à direita, de ambientalistas, e portanto há um respeito pela natureza que deve existir no ordenamento do território, na vida das sociedades, na capacidade de conciliar as dinâmicas campo-cidade, que dão aos indivíduos, às sociedades, uma maior transversalidade na forma como vê o mundo e como vê a sua dinâmica social. E eu acho que no Algarve nós temos desrespeitado isso, nomeadamente através de construção em zonas, nomeadamente em leito de cheia, em zonas, e até há recentemente polémicas e batalhas populares, se é que posso dizer assim, relativamente à construção em zonas úmidas. Se as zonas são úmidas é por algum motivo e, portanto, a capacidade de nós termos os mecanismos, por um lado, jurídicos, a priori, e depois a capacidade reivindicativa e de pressão pública e política para garantir que estes espaços são preservados, eu acho que é essencial. E eu acho que aí nós tocamos no ponto essencial, que é, esta questão do ordenamento do território tem muito que ver com questões que muitas vezes estão associadas ao plano diretor municipal, a um conjunto de regras municipais. E aqui, se calhar, o que nós temos que perguntar é o que é que a maioria das câmaras socialistas, muitas delas, também têm andado a fazer relativamente a este tema. Eu sei que o Partido Socialista e a Juventude Socialista não estão neste debate, mas o que é facto é que neste momento nas 16 câmaras do Algarve, quer dizer, o PSD tem 2 câmaras, o PCP tem uma câmara, e portanto há aqui uma cota de responsabilidade dos últimos 12 anos do ponto de vista autárquico, de um planeamento que também não foi capaz de dar resposta a estas questões, nomeadamente de ordenamento do território e da tal prevenção ou adaptação a estas alterações climáticas, e que da parte da JSD estamos completamente disponíveis a arranjar respostas, a desenvolver medidas para podermos acautelar umas alterações climáticas que não são para amanhã, são para hoje. Bom, saúdo muito aquilo que o Viriato disse e até um pouco a análise que fez sobre o poder do Estado e sobre aquilo que deve ser o trabalho do Estado para servir as populações. Talvez um pouco mais avante camarada que o livro, não a ponto extremo. Mas enfim, eu acho que não bato no governo por ser oposição, bato no governo por ser cidadão e ver que é claro que existem limitações que são óbvias e há coisas que servem para aprender, mas eu não acho normal que tudo sirva para aprender, porque o apagão já serviu para aprender e os incêndios já serviram para aprender e por falar no apagão, a seguir ao apagão criou-se um conselho para se falar sobre comunicação de crise, que foi um problema, porque as pessoas não conseguiam comunicar. Nós passamos um dia em que ninguém falava com ninguém, existiam pais que não sabiam onde é que estavam seus filhos estudantes, que não conseguiam comunicar com as escolas, e criou-se naquele momento um debate sobre comunicação de crise. O conselho foi criado, efetivamente o PSD e o CDS eram governo,
tinha um prazo de 60 dias para o Conselho ser formado, para dar um parecer e para arranjar uma solução para o problema da comunicação de crise, e já se estendeu, e até 30 de janeiro a solução não foi apresentada. O Conselho foi se estendendo em extensões extraordinárias e o parecer não foi dado. Então, ou seja, eu percebo, é uma questão muito complicada. Nós podemos prever a 48 horas antes por norma o que vem aí a nível de tempestades, mas há coisas que são básicas, ou seja, o Estado tem que fornecer uma comunicação de crise básica. Nós tínhamos autarcas em Leiria que não tinham como comunicar com o governo de forma efetiva e razoável. O que fez foi, teve que falar com a comunicação social que estava lá, porque tem comunicação via satélite, para conseguir falar com gestores públicos do governo central. Então, não é mesmo uma questão de bater por ser oposição, é uma questão de o que é que nós podemos pensar enquanto pós, mas sem esquecer o que aconteceu antes, sem esquecer que isso tudo já foi debatido há quase um ano e as soluções não foram apresentadas, e não foram apresentadas por alguma razão. E a essa altura eu acho que em certo ponto é incompetência. Muito bem, então só dizer que estamos aqui já muito, muito à frente do tempo, e portanto no próximo vamos ter que reduzir os tempos, ok? Mas agora, iniciando aqui a minha situação, é engraçado. E eu respeito o vosso entender de que falhou e há coisas que falham. Mas eu relembro que o Bloco de Esquerda fez parte, ou apoiou, um governo de António Costa. O LIVRE não, porque na altura ainda não cá estava, mas o PCP e o Bloco de Esquerda estavam juntos com a máquina administrativa do PS. E o Ciresp, neste momento, que é a grande organização para estas falhas de rede, já foram investidos 700 milhões de euros. E portanto, mas agora é que foi, agora é que é o problema. Pois é normal, porque estamos aqui a falar que há grandes previsões e grandes problemas, mas quando vocês estavam lá, é que nós estamos cá há 2 anos, e a meio tivemos eleições também por vossa causa. E agora, hoje, quando tiveram lá 2 governos seguidos, no António Costa, Presidente do Conselho Europeu, que não tem feito um grande trabalho, mas pronto, isso é outro problema, já tínhamos gasto milhões e milhões de euros no Ciresp. E agora é que os problemas aparecem, pois é verdade, o António Costa não teve nenhuma catástrofe em Leiria. Teve este governo, foi azar, ou não, também mostra competência ou incompetência para algumas previsões. Há mais 2 pontos que eu quero falar relativamente às alterações climáticas. Eu não sou um negacionista. Acho que é impossível ser um negacionista das alterações climáticas. Antes eu pelo menos vivi aí para a escola ainda havia outono. Hoje não há assim tanto outono, há um outono mais reduzido. É verdade, não nego. Se isso é causa dos nossos problemas, aí já tenho mais dúvidas. Que é um problema que nós temos de enfrentar. Não sou um negacionista com isto. E, aliás, não há um conservador sério, porque o conservador não é um negacionista dos problemas. Há uma parte que não é conservadora, que é mais populista, que pode ser negacionista. Não me cabe a mim. Outra coisa, e já pegámos aqui mais ou menos, e eu aqui por acaso vou discordar do João, mas de uma ótica mais pessoal, não tanto política, mas mais estrutural e organizativa, que falávamos. Por exemplo, aqui no Algarve, nos 16 concelhos, e aqui também digo, se não é o caso de Silves, mas já houve câmaras que há 6 anos atrás eram AD, ou PSD só, e também não se conseguiu resolver o problema. Porquê? Eu acho que o problema não está na organização do território propriamente dita, até porque o PDM não consegue ter essa revisão própria. Aquilo que eu acho é que nós, estruturalmente, e aqui nós algarvios somos capazes de concordar, é que estruturalmente o governo está muito longe. Nós, neste momento, temos o governo e logo a seguir, é os municípios e depois as freguesias. E o que é que nos falta? Falta-nos talvez um intermédio, que há quem diga que são as CCDRs, mas eu sou um crítico acérrimo das CCDRs, porque as CCDRs, aí sou negacionista, não funcionam. Vieram substituir os governos civis que estão previstos na Constituição, que nós todos gostamos, alguns eu não gosto tanto, mas pronto, faz parte. Está previsto os governos civis estão, e foi substituída a CCDR. Agora, aqui a questão é pensar, e as CCDRs, o que é que fazem? Onde é que está a gestão? É que eu não sei genuinamente, não ouço falar das CCDRs, só ouço falar no período de eleições, porque têm salários exacerbados, enormes, tanto os presidentes como os vice-presidentes, e são escolhidos
por uma máquina administrativa, e agora sim do PS e do PSD. E isso toda a gente e ninguém pode negar. E, portanto, acho que há esta distância muito grande e muito elevada, não negacionista das alterações climáticas, mas que é preciso fazer uma interpretação, e uma interpretação séria e inequívoca. E acho que é mesmo esta situação. E aqui só para responder ao Raul que estavas a falar, ou seja, de que a Comissão e tinha um prazo de 60 dias. Se nós falamos de uma importância tão grande e que é um problema tão grande como é a gestão da crise, em 60 dias não se vai resolver. Não se vai resolver. Pronto, mas a Comissão nem sempre faz parte do Governo, mas pronto, e são comissões independentes. Agora, esta é a minha opinião e acho que é aquilo que é importante refletir. É importante refletir, sim, numa ótica construtiva e é aquilo que também estamos aqui a fazer. Aproveito agora para passar então para o nosso próximo tema, que se centra na questão das taxas turísticas, mas que eu acho que a taxa turística sinceramente vai ser um proxy para um debate mais alargado acerca da condição do turismo no Algarve. A verdade, eu acho que é por aí, porque a taxa é 1% de um debate de 100%. E com isto em mente, então, a meu ver, creio que tal como os impostos, se forem bem aplicados, as taxas turísticas fazem sentido. Ou seja, se temos uma destabilização da nossa região para bem e para mal, entre aspas, ou seja, se temos um aumento das populações, temos maior consumo de recursos, etc, então faz todo o sentido que parte desse aumento vá para beneficiar. Por exemplo, vai haver agora um aumento do preço da água em Faro. Ou seja, se há um maior consumo durante os meses em que há mais turistas, em que há uma maior população turística, então acho que faz todo o sentido que não sejamos nós que já estamos aqui a passar mal economicamente só a suportar esses custos. Ou seja, e isto leva-me a apelar uma reflexão maior acerca da condição do turismo no Algarve e da dependência do mesmo. Ou seja, eu relembro que basicamente que o boom do turismo, ou o reboom, dizendo assim, do turismo no Algarve, foi no início da Primavera Árabe, quando começou na Tunísia, que era um dos maiores competidores da nossa região para o tipo de turismo que é aqui feito. Vinho, golfe, sol, praia. Quando realmente começou a Primavera Árabe, nós começamos a ter um bocadinho um boom maior, dada a proximidade e a acessibilidade. Países como a Tunísia e outros estão-se a erguer, e bem, competitividade, como a direita gosta. Ou seja, nesse contexto eu acho que o Algarve, que liga-se também à temática anterior, estamos muito suscetíveis e muito vulneráveis a condições de terreno. Há uma tempestade, não há sol, não há nada. Nós não temos um turismo de cultura. O que seria argumentável, sendo provavelmente o monumento mais relevante do Algarve, um turismo de cultura, que é o Forte Sagres, é praticamente inacessível a quem não souber navegar isto ou não tiver um carro. Um turista que aterra aqui amanhã não consegue lá chegar. Porquê? Porque não temos transportes públicos. Porque os transportes públicos que temos são irrisórios, o que se liga mais uma vez à sustentabilidade ambiental e etc. Ou seja, eu acho que temos que ter uma maior diversificação da economia, das culturas também que aqui são feitas a nível da agricultura, as monoculturas que temos aqui de regas excessivas de campos de golfe, da produção do abacate, por exemplo, que já se tornou mitologicamente referível. Ou seja, nós temos um problema de diversificação geral e depois temos um grande problema de cooperação intermunicipal. Ou seja, se eu conseguir que um turista aterre em Faro e fique no hotel dentro de Faro e que nem saia do hotel, que nem vá ao café do outro lado da rua do hotel, melhor ainda. Ou seja, não é uma acumulação de recursos, sendo o turista aqui um recurso. E depois, já outra coisa, as multinacionais, e depois passo já, para não me atropelar muito, mas quero abrir 4 ou 5 temas, que é a questão das multinacionais, que é, realmente, o Algarve tem um PIB acima da média nacional, mas realmente, quando formos ver isso a nível de valores reais, não se reflete na vida das pessoas. Ou seja, eu tenho conhecimento pessoal, por exemplo, de multinacionais em que vem aqui o turista fica alojado no hotel, o bolo do dinheiro, do lucro, vai para um offshore e quem é taxado é a senhora que faz as camas e que limpa as piscinas. Ou seja, esse é o dinheiro daquelas pessoas que já têm rendimentos míseros que está a contribuir para o nosso país. Ou seja, temos várias problemáticas que eu aproveito para meter aqui e abrir esta discussão. Acho que a taxa turística é um rodapé, mas quem me dera que fosse uma discussão só da taxa turística. Bom, a taxa turística, no fundo, vai dar resposta àquilo que a economia normalmente também consideramos das externalidades negativas. O turismo tem impactos muito positivos na economia, alavancou esta região nos últimos 50 anos de forma inegável, ninguém discute esse facto.
ainda assim coloca-nos questões, nomeadamente de fluxo de pessoas, a gestão do lixo, a gestão do território, do próprio ordenamento do território, a forma como as pessoas, os turistas, podem sobrecarregar certos territórios mais frágeis. Há uma série de externalidades negativas da atividade turística e que podem ser acauteladas, até tendo por base aqui, digamos, a ciência económica, através de uma taxa para fazer jus ao impacto negativo que essa população faz sobre o território. E a taxa turística é exatamente essa resposta. E isso acontece nas mais diversas cidades europeias, onde o turismo cresce, e o Algarve não deve ficar atrás dessa resposta. Nós, na JSC Algarve, no último congresso, aprovámos uma moção de estratégia global que fala sobre a importância da taxa turística até numa ótica regional. Eu não tenho a certeza se aqui o Lourenço defendeu uma regionalização há bocado ou não, mas se foi, eu devo dizer que a taxa turística até pode ser uma oportunidade para um processo que nós na JSC Algarve temos chamado de certa forma, um processo regionalizador, ou seja, independentemente daquilo que nós chamemos de regionalização e todo esse debate que se calhar não interessa a ti assim tanto neste momento, porque não é alcançável desde já, é esta ideia de que os 16 municípios podem, entre eles, cooperar muito mais do que aquilo que fazem. E o Viriato falou aqui de um exemplo, para terminar a minha intervenção, um exemplo muito interessante. Um turista fica hospedado em Albufeira, mas depois quer ir ter turismo cultural, vai à Fortaleza de Sagres. E depois quer ter turismo de natureza, vai ao Sapal fazer birdwatching em Castro Marim. No entanto, uma eventual taxa turística seria aplicável ou iria para o orçamento da Albufeira por causa da noite que esse turista teve em Albufeira. E o que nós consideramos na JSC Algarve é que a taxa turística, podendo ter uma ótica ou uma parte da sua coleta para uma perspectiva mais regional, através de um orçamento que pode ser de alguma entidade já existente a nível regional, possa ser uma forma de compensar territórios que não têm, por exemplo, tanta oferta turística no sentido das dormidas, mas que contribuam para o Algarve enquanto pacote turístico, não é? E, portanto, a taxa turística tem essa capacidade não só de dar uma capacidade orçamental maior aos seus municípios, e há N municípios no Algarve que têm grandes orçamentos também por causa do imobiliário e do turismo que existe, mas também para poder aqui eventualmente ter esta ótica um bocadinho regionalizadora, para poder compensar certos territórios que, por exemplo, no caso de Sagres, a Vila do Bispo tem a sua capacidade imobiliária turística muito limitada pelo facto de ser parque natural. E, portanto, o que nós consideramos é que a taxa turística tem não só esta questão de justiça dos municípios, mas também uma perspectiva regionalizadora. Eu posso dizer que subscrevo quase aquilo que o Viriato disse. Acho que a taxa turística queria eu que a taxa turística fosse a questão. Acho que nós precisamos debater a diversificação da economia e o que é a diversificação da economia, ou seja, muito se fala sobre alguma economia rural que nós temos, mas que depois tem implicações ambientais muito, muito sérias, como é o caso daquelas frutas que são muito úmidas, a framboesa, por exemplo, o abacate, enfim, são muitas questões que depois pode diversificar a economia, mas tem tem um problema a seguir também. Falar do turismo é falar também sobre a pressão no que diz respeito à habitação. Nós somos uma das regiões com a habitação mais cara do país, a segunda região com salários mais baixos e, portanto, é inegável que existe uma pressão, uma falta de resposta do Estado e o aumento daquilo que são os alojamentos locais também podem ter influenciado esse processo. Nos últimos anos nós tivemos um crescimento muito grande e já se faz isso um negócio, ou seja, não é arrendar na temporada, enfim, a minha segunda residência, não, há pessoas que já têm prédios inteiros para fazer daquilo um grande negócio e acho que isso deve ser debatido, mas vou parar já porque nós não temos tempo. Isso mesmo, obrigado. Eu quero começar por dizer que acho que temos também de fazer uma reflexão nossa. Eu acho que trazer a taxa turística não é um bom tema e eu refleti isso, mas foi assim que nós falámos. Eu acho que era talvez mais importante falar no turismo, porque assim podíamos pegar, por exemplo, no alojamento local e com a taxa turística também dá, mas não é a mesma coisa. Bom, eu acho que a taxa turística é necessário separar em dois momentos, ou seja, um momento jurídico e um momento económico. Isto porquê? Porque, na verdade, isto
pode parecer, mas do ponto de vista jurídico, a Constituição diz que é necessária a criação de um regime geral das taxas. Problema, esse regime geral não existe. E, portanto, se não existe um regime geral, quem é que pode criar? Quem é que tem competência? A Assembleia, a Câmara? Ninguém sabe. E, portanto, as taxas municipais em si podem ser aqui um instrumento negativo do ponto de vista jurídico. Isto é a minha opinião do ponto de vista meramente jurídico. Agora, do ponto de vista económico, eu acho que a taxa turística é bastante positiva. E porquê? Porque já é uma fonte muito positiva e há uma grande receita por parte dos municípios a partir da taxa turística. E tem um fundamento interessante que é, à semelhança tem um fenómeno de repercussão tributária. É semelhante daquilo que acontece no IVA, ou seja, basicamente eu vou onerar não o sujeito passivo, mas o próprio turista que vai ocupar aquele espaço. E, portanto, na verdade, a economia é dinamizada, mas a própria empresa, o próprio hotel, o próprio turismo rural, até as próprias empresas não vão sofrer. Quem é onerado com essa encarga é o próprio turista. E, portanto, e depois, o que é positivo na parte das taxas turísticas é mesmo o facto de vai para o orçamento municipal e pode ser aproveitado para serviços públicos, transportes públicos, escolas, portanto, toda nessa ótica. Eu sou uma pessoa que é positiva. Agora, quando a taxa turística ultrapassar a margem da economia, ou seja, no fundo que se chegar a ser tão elevada ao ponto de deixar de ser uma taxa para passar a ser um imposto, aí sim, aí temos um problema. Mas pronto, eu falarei agora na segunda parte daquilo que eu acho que são, responder aqui um bocadinho às vossas situações. Muito resumidamente, temos crises gravíssimas no Algarve, à habitação, por exemplo. E eu acho que é importante não dizer que vamos matar o turismo porque temos pessoas a dormir na rua. Não, não vamos tão à frente. Mas a questão aqui é, como é que nós podemos fazer com que o turismo deixe de ser uma força também negativa para uma grande parte da população e comece a ser uma força positiva para todos? Porque, mais uma vez, é o que eu digo, as pessoas que realmente contribuem para a nossa economia nacional são as pessoas que realmente estão vivendo no precariado, a fazer as camas e a limpar as piscinas e a limpar os hotéis. É verdade. E temos mais prédios e mais habitações para alugar a pessoas de que cá não vivem, enquanto as pessoas que cá vivem, e provavelmente algumas até trabalham nesses sítios, estão a dormir na rua e dentro do carro. Isto não faz sentido. Política, isso já parte, não me faz sentido. Ou seja, por mim, temos uma taxa turística, ok, não me faz sentido que essa taxa não seja aplicada em mais nada do que certificarmos que as pessoas que vivem nas cidades onde os outros vêm fazer turismo tenham todas habitação. Isto, se calhar sou radical, para mim é só bom senso, porque mais uma vez revertemos ao governo para tomar conta das pessoas. Então, neste contexto, é taxa turística altamente boa, mas tal como a questão dos impostos, se forem bem aplicados, eu sou completamente a favor. Se não forem bem aplicados, eu digo que há uma irrelevância num debate maior de que é a dependência de monoculturas e monoindústrias no Algarve. Temos uma universidade que pode nos dar postos de emprego, que nos pode dar uma posição positiva no mundo. Temos agriculturas que podem ser diversificadas, que funcionam no mundo inteiro e que não sirvam só interesses gigantes e que não servem, e mais uma vez, e dinheiro que não sangre para fora da região. Último pensamento, o PIB acima da média do Algarve quer dizer que estamos barrados a uma grande porção de fundos europeus, porque temos um PIB acima da média, mas temos dinheiro que cá não fica. Isto não faz sentido, nada faz sentido. Seja um governo civil, seja uma CCDR, mas por amor da santa, que seja uma resposta às pessoas. Bom, eu acho que no fundo aqui todos concordamos e todos estamos cientes da importância do turismo por um lado, mas também por outro das repercussões negativas que o turismo, neste caso, e acho que é importante utilizar o termo assim, as externalidades negativas que o turismo também traz. E portanto, tendo em conta isso, a taxa dá essa resposta. O que eu acho, e gostaria de voltar a frisar, esta ideia de que a taxa turística, no entender da JSD, podia ser aqui uma oportunidade para ter um certo orçamento regional. E este orçamento poderia até eventualmente dar respostas a obras, a soluções, a medidas que muitas das vezes os próprios municípios não têm incentivos para dar resposta. Porque há coisas que se calhar afetam 2 municípios, 3 municípios, e nós pensamos,
o município A não o quer fazer porque o município B também é afetado, então vamos ficar à espera do governo ou dos tais fundos europeus que o Viriato falou, e não há aqui um nível intermédio, independentemente da legitimidade democrática, política, de falarmos da regionalização propriamente dita, é um mecanismo prático, intermunicipal, se não gostarmos do termo regional, um mecanismo intermunicipal que dá resposta prática a soluções dos quais os municípios simplesmente não têm incentivos a resolver se afetarem mais do que o próprio município em si. E, portanto, o que nós entendemos é que a taxa turística dá essa capacidade aos municípios e seria aqui eventualmente uma oportunidade de criar um mecanismo de alguma liberdade financeira para este efeito. Mais uma vez muito rápido que eu preciso do minuto final. Enfim, acho que aquilo que o Viriato falou sobre, ou seja, a taxa turística existe, que bom que existe, não é a solução para todos os problemas, até porque nós temos que debater muito bem para onde é que esse dinheiro vai. Há alguns anos, penso que em 2017, em que o debate sobre a taxa turística ainda não era tão aceso e não existiam tantos municípios quanto hoje que aplicavam a taxa, o Bloco propôs que a taxa turística fosse usada para financiar a Via do Infante que ainda era paga. Entretanto, passou a ser gratuita e acho que nós temos que pensar no que é que vem a seguir, ou seja, nós precisamos de um plano habitacional eventualmente intermunicipal, porque nós temos pessoas que, enfim, têm que trabalhar num concelho e viver no outro porque não têm condições de pagar e pelo menos ainda conseguem uma casa, quem viveu num carro, como o Viriato disse. Portanto, eu acho que nós temos que pensar a taxa turística como um meio para resolver um pouco dos problemas, mas não encarar como se fosse a solução para os males do turismo. Então eu vou começar por aqui e eu percebo que o Viriato e o Raul gostam muito de falar da habitação e eu acho que é um problema sério que nós temos de enfrentar, mas não consigo perceber onde é que a taxa turística se enquadra na habitação. Não faz-me confusão, a taxa turística é aplicada aos turistas, não é aplicada às próprias pessoas. Agora, as soluções com o dinheiro que vem da própria taxa, aí sim, aí podemos falar de habitação social. E é engraçado falarmos de habitação social e é engraçado como o debate também se vai regindo. Tu há pouco falavas deste executivo da Câmara Municipal de Faro que tem feito um excelente trabalho, a teu ver. Ok, então muito bem, então vou-me retratar. Então eu vou atacar diretamente o próprio, porque esta Câmara Municipal de facto vem promover um milagre na habitação social. 1000 casas, vamos construir 1000 casas. Em Olhão tinha construído cerca de 20. Portanto, isto não cabe na cabeça de ninguém. Agora, se falarmos de facto do orçamento municipal, que também já a própria JP já veio criticar, até pelo próprio aumento da água, quer dizer, ficamos aqui um pouco aquém. E eu aqui queria só dizer o seguinte, só responder aqui ao João, e has de me respeitar, eu sei que a JP já te disse tão bem, mas a verdade é que essa proposta é completamente escandalosa do ponto de vista prático, porque é impossível eu criar um orçamento intermunicipal para criar uma taxa e a partir dessa taxa quem é que vai gerir o fundo? Ou seja, do ponto de vista não é jurídico sequer, por acaso é do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista prático e real e dinâmico, criar uma taxa aplicável a todo o Algarve, isso não pode acontecer. Porquê? Porque não há nenhuma entidade que o vá fazer. Porque não há esse nível intermédio. Estás a perceber? Eu apoiaria se houvesse assim E que os municípios teriam que concordar e teria que ser decidido esta taxa, que depois teria os trâmites e delegado este orçamento a quem achasse os municípios a competência de o fazer. Não é? Então aquilo que tu sugeres é criares um orçamento numa pessoa coletiva não existente. É mais ou menos isso? Ou seja, criar um fundo para a taxa. Já existem hoje organismos de caráter regional e de caráter intermunicipal, onde as câmaras municipais até estão presentes. E, portanto, isto requeria um consenso alargado entre as partes. Mas nós acreditamos, ainda por cima, tendo em conta que a maioria das câmaras é governada pelo mesmo partido, que isto poderia ser uma capacidade de dar resposta. Quer dizer, as pessoas têm que se entender e a ideia seria esta. Sim, eu percebo. Ou seja, lá está, do ponto de vista de prática acho que não é possível acontecer, mas ainda que do ponto de vista teórico seja engraçada, mas lá está. Fica esta a minha opinião. Eu quero dar a oportunidade de responder a uma coisa só, porque disseste não vias como é que a habitação e o turismo estavam relacionados. Estão completamente relacionados. A partir do momento em que tu tens
Não, taxa turística, turismo, o que for, porque tu tens priorização de alojamento local e de outros prédios que estão vazios à espera que cheguem turistas, porque há maiores incentivos para ocupar esses prédios com turistas do que realmente com habitantes locais, e que dá mais dinheiro um prédio que esteja vazio 6 meses por ano e que seja ocupado se calhar até 3 meses numa plataforma online de alojamento para não fazer publicidades, ou seja, esse prédio dá mais lucro, o mais lucro é o maior incentivo na sociedade em que vivemos neoliberalistas, porque o capitalismo já não existe. Então, neste contexto, o que tu tens é, claro que o turismo está ligado com a habitação, porque quando tu priorizas ter casas vazias para receber um turista 1, 2 vezes, 3 vezes por ano, e vale mais do que teres uma renda para alguém a viver lá dentro, claro, estão ligados. É só isso que eu acho que respeito-te intelectualmente o suficiente para não te fazer esta ressalva, porque turismo, habitação, pessoas a dormir na rua estão no Algarve completamente interligados. Eu acho que tu consegues perceber isso, e quero que respondas a isso. É isso, eu vou só responder. Eu falei de a taxa turística e habitação não tem relação, mas eu percebo essa tua proposta de que vamos, no fundo, quer dizer, eu sou proprietário da minha casa, não é? Portanto, na tua ótica, tu achas que o Estado deve dizer, não, espera lá, não vais fazer o que quiseres com a tua própria propriedade, ou seja, não vais poder, pronto, é a vossa ótica, eu discordo totalmente, é o meu direito de propriedade. Sou fã de propriedade privada, não sou fã, é de pessoas a morrer na rua para dar prioridade à tua propriedade privada. E eu respeito isso. Ou haverem casas completamente em disputas de bens, para a cair de podre, porque os Joãozinhos, as Mariazinhas e quem quer que seja, não é uma questão de nomenclatura, não se entendem entre eles para saber qual é que é o milhão que vai vir para vender uma casa que está a cair de podre, que pode estar a alojar pessoas. Ou seja, há uma diferença de propriedade privada e sanidade social, para não dizer sanidade mental social. Eu concordo contigo, ou seja, acho que o direito de propriedade não é absoluto, aliás, há uma função social do direito de propriedade, mas deste ponto de vista discordamos, é um caráter ideológico, é puramente ideológico. E eu aí, pronto, vamos passar para o minuto de liberdade, que é para que senão nunca mais acaba. Bom, nesse minuto eu quero falar sobre uma proposta que o Bloco apresentou essa semana no Parlamento, que diz respeito aos doentes oncológicos. Nós temos hoje um regime jurídico da segurança social em que as pessoas que são doentes oncológicos e não podem trabalhar, como é óbvio, porque estão em tratamento, recebem entre 35% e 55% do seu salário, como recebe por norma uma pessoa que está em baixa médica. A proposta do Bloco é que doentes oncológicos passem a receber 100% do salário. Além do todo o cansaço físico e mental que essas pessoas sofrem, nós temos também muitos custos que acarretam esse tratamento, ou seja, o SNS cobre a maior parte dos tratamentos oncológicos, mas essas pessoas têm uma série de medicamentos que não são comparticipados, na maioria das vezes, e que, enfim, até por uma questão de razoabilidade, nós queremos isso, uma proposta que seja aprovada por unanimidade e que se crie todo um debate público sobre a doença oncológica e como ela tem sido tratada no país. Obrigado. Se isto fosse transmitido amanhã, eu ia fazer um apelo ao voto, ia fazer um apelo à sanidade mental, mas sendo claramente que há duas opções, uma opção democrática e uma opção que revela os lados mais obscuros e mais sujos do nosso país e que incita ódio e violência de portugueses para portugueses e de seres humanos contra seres humanos, eu apelo só que não seja só uma questão de voto para as presidenciais, mas que seja realmente um teste aos nossos valores humanos, aos nossos valores, entre aspas, cristãos. O cristianismo pode ser filosófico ou prático, o que for, mas que seja realmente um teste à nossa capacidade de sermos bons uns para os outros e de que termos capacidade de manter o que eu vi aqui neste painel, que é a minha primeira vez a participar, e agradeço o civismo e agradeço o estímulo intelectual e a vontade de realmente estarmos preocupados com arranjar soluções para problemas e não problemas para soluções. Por isso, já que isto não vai sair a tempo do voto, sejam só boas pessoas e que o debate político seja um debate para encontrar soluções e não um debate para encontrar ódio e fomentar ódio, para que possa realmente tirar proveito económico e político, e esse sabemos todos exatamente quem é que eu estou a falar, mesmo sem eu dizer o nome. No meu minuto de liberdade, gostava de falar-vos dos 40 anos de Portugal na CE. Este ano temos como marca esta data importante e convido-vos a ouvir, como exemplo, o último episódio do podcast Resta a História, que fala exatamente sobre esta temática, mas convidar a que ouçam mais relatos históricos sobre o que era este país antes da entrada na União Europeia e o que é hoje e como foi o processo de adesão e este caminho europeu que Portugal teve. A JSD Algarve fez aprovar no último Congresso Nacional em junho de 2024
a ideia do Dia da Europa como feriado nacional. Dia da Europa é dia 9 de maio, é um dia que já é feriado, por exemplo, em países como o Luxemburgo e que já é amplamente celebrado em muitos países europeus. E eu acho que falta contar-se histórias sobre como a União Europeia e sobre como o caminho europeu que Portugal tem desenvolvido e que vem, e fazendo o ponto sobre o podcast, vem desde o tempo em que Portugal, do que decorre o pós-guerra, ou seja, ainda dentro do tempo da ditadura. Há um caminho europeu que foi logo sendo desenvolvido, nomeadamente através da abertura de mercados e de pessoas que emigraram para a Europa e que puderam perceber que aquele modo de vida tipo ocidental era um modelo vitorioso, se é que podia dizer assim, e que, portanto, 12 anos depois do 25 de Abril, houve um caminho longo de Portugal para a transição para uma democracia de tipo ocidental, do qual nós celebramos e do qual, digo eu, em 1986, na entrada na União Europeia, foi o culminar desse processo longo de democratização de Portugal e que, portanto, convido-vos a todos a celebrarem esta data. Muito bem, eu de facto eu adoro estas coisas. Tu falas eu adoro estes debates, tu vens falar sobre as doenças oncológicas e é curiosamente que há cerca de um mês atrás o próprio CDS veio e foi aprovada a proposta para uma subvenção 100% para quem tem filhos com doentes oncológicos, creio que é nestes moldes, e portanto é curioso. Se calhar até o próprio Bloco de Esquerda se inspirou nesta proposta do CDS. Depois tu vamos falar de um centro da democracia contra tudo aquilo que está fora da democracia. Eu por acaso não vejo as coisas dessa maneira, apesar de, e eu já declarei publicamente o meu sentido de voto. É engraçado. Depois tu vens falar daquilo que é o verdadeiro PSD, a meu ver, que é a verdadeira social-democracia, porque vocês na verdade sempre se encaixaram no centro-esquerda na vossa fundação, e hoje é engraçado que ainda vão buscar as vossas ideias às vossas raízes, ainda bem. Eu, por fim, venho falar aqui nos últimos 30 segundos, já deve ter ocupado esse tempo, venho falar da Universidade do Algarve. A Universidade do Algarve é, de longe, se não o maior investimento e o investimento mais importante em termos regionais. É uma universidade, é um instituto que vem propriamente dizer próprio à região, mas que hoje enfrenta momentos complicados. Já há chuva dentro das salas, há falta de qualidade nos instrumentos do próprio ensino, e portanto venho apelar que é necessário uma reestruturação também dos próprios estabelecimentos da própria Universidade do Algarve, e é necessário mais investimento e mais reconhecimento da Universidade do Algarve, quer por parte da capital, quer por parte também ainda do norte do país, que há, mas em biologia. Quem é que termina? Agradeço a Conecta TV, agradeço o Viriato, o João e o Lourenço. Esse foi o 6º programa do Jovens Algarvios. Obrigado pela audiência.